Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Começaremos mais uma aula sobre corrosão localizada e nessa aula de hoje falaremos sobre dois tipos de corrosão: a corrosão filiforme e a corrosão localizada intersticial. Nas aulas anteriores a gente já falou um pouquinho sobre corrosão por pitch e aí continuando com esse assunto nós falaremos sobre esses dois outros modos de corrosão localizada. Bom, primeiramente a corrosão filiforme, esse próprio nome, né, filiforme, em forma de filamento, ele indica que o produto de corrosão, o material após corroído, ele vai apresentar características de filamentos. Ele tem uma característica de poucos milímetros de espessura do filamento, com vários milímetros, chegando até centímetros de comprimento. Esse tipo de corrosão só acontece quando temos um revestimento orgânico, um revestimento protetor sobre o material metálico. E esse revestimento orgânico, né, são as que a gente conhece como tintas. Esse tipo de revestimento ele propicia a corrosão filiforme de acontecer. Outros tipos de revestimento, como materiais metálicos ou materiais cerâmicos, eles não propiciam as condições necessárias para a corrosão filiforme acontecer. Portanto, a gente só vai observar esse tipo de corrosão quando os materiais estiverem pintados. Ele aparece esses pequenos filamentos na superfície do material, são com a propagação é aleatória, ele tem uma característica parecida com a propagação de raízes de plantas, que vão seguindo ali segmentos aleatórios, direções aleatórias, e eles vão formar esses túneis, esses filamentos por baixo do revestimento orgânico na superfície do material metálico, mas também em ambientes com umidade relativa alta, em torno ali de 70, 80, 90% de umidade relativa e em temperaturas próximas da temperatura ambiente. Temperaturas muito baixas ou muito altas não vão propiciar esse tipo de corrosão acontecer. Então aqui eu estou trazendo para vocês duas imagens mostrando a característica desse tipo de corrosão. Vocês podem observar nessas imagens que são chapas metálicas pintadas. Nessa imagem aqui à esquerda, a camada de tinta ainda está presente, existe esse risco, esse dano que foi causado intencionalmente no material metálico, e a partir desse dano, por baixo do revestimento, vocês podem observar aqui a ocorrência de filamentos. O revestimento orgânico ele está estufado. Se vocês observarem bem, vocês vão perceber que acontece aqui um estufamento do revestimento e essas características aqui, esses filamentos vão aparecendo a partir da borda do defeito no revestimento. Por baixo da camada de tinta vão aparecendo esses filamentos aqui aleatórios com essa característica. Na imagem da direita, vocês podem observar aqui que a camada de tinta ela já foi desplacada, a corrosão aconteceu por baixo do revestimento, então essa camada de tinta aqui presente ela foi retirada e aqui na parte central da imagem a gente observa o material metálico com os filamentos da corrosão filiforme. Vocês podem observar que o padrão é basicamente o mesmo. Nessa imagem da direita não tem um defeito intencional causado no revestimento, mas houve um defeito aqui no revestimento de material polimérico, no revestimento de tinta, e a partir do defeito, por baixo da camada de tinta, se propagou os filamentos caracterizando esse tipo de corrosão. É importante lembrar que esse tipo de corrosão não tem origem biológica, apesar desses filamentos se assemelharem com a propagação de raízes de plantas. No início, né, quando as primeiras peças com esse tipo de corrosão foram observadas, havia essa suspeita de ter origem biológica, mas hoje em dia já é conhecido o mecanismo, ele é um mecanismo puramente eletroquímico que gera essa característica. Bom, tentando explicar para vocês aqui o mecanismo de como isso acontece, se vocês observarem esses filamentos, eles sempre têm uma origem, no caso aqui dessa imagem, tem origem no defeito e a partir do defeito ele se propaga. São filamentos que se assemelham a pequenos túneis, com poucos milímetros de largura e vários milímetros de comprimento. Se a gente observar esse tipo de situação num corte transversal, a gente tem aqui uma imagem que representa essa característica. Então a gente tem aqui uma vista superior
desse filamento. Esse é o sentido de propagação do filamento. O defeito que originou a corrosão está aqui para trás e ele está propagando, está crescendo nesse sentido. Essa região frontal aqui a gente chama de cabeça do filamento. Nessa região é onde praticamente todo o mecanismo de corrosão acontece e é o que acontece nessa cabeça que determina a propagação em maior dimensão para frente, com pequena região lateral afetada. Embaixo a gente tem um corte, como se fosse uma vista cortando aqui esse filamento ao meio. Bom, o que acontece? Vamos imaginar que aqui essa região já é a região do defeito do filamento. Vou fazer um desenho aqui, fica mais fácil. Aqui seria uma região do revestimento que apresenta um defeito. Então ele teria aqui um defeito físico no revestimento e no material metálico. Do lado de cá também seria a continuidade do revestimento. Aqui é o material metálico aqui embaixo. Neste defeito, um corte físico que aconteceu, uma batida de pedra, um arranhão, um desplacamento, enfim, qualquer defeito que possa ser gerado na superfície do revestimento, permite a entrada de água nessa região, gerando o início do processo corrosivo do material metálico que está exposto aqui embaixo. Então, esse aqui seria o primeiro passo logo no início de tudo. Esse processo só vai acontecer com umidade relativa mais alta, porque a gente precisa aqui de uma grande umidade nessa região para que a corrosão filiforme ocorra e gere essa característica. Uma vez que o revestimento está com defeito e o metal base começa a corroer, vai acontecer aqui a corrosão da região logo abaixo do revestimento. Então a gente vai ter nesse ponto o início da corrosão aqui dessa borda dessa quina. Nesse pontinho aqui que começar a corroer, obviamente aqui embaixo também está corroendo, mas nesse ponto aqui especificamente falando, o produto de corrosão do material de base ferrosa é muito volumoso, ele vai apresentar aqui uma força que vai empurrar o revestimento para cima. Esse revestimento ele é flexível, ele vai permitir essa deformação sem apresentar rupturas e vai apresentar um descolamento logo aqui ao lado da região que começou a acontecer a oxidação. Esse descolamento vai expor o metal base aqui embaixo e como tem presença de água, a água vai entrar nesse defeito aqui, ela vai entrar nesse descolamento, vai apresentar uma região parecida com uma trinca, como nós já havíamos mostrado para vocês nas aulas anteriores. Então aqui fazendo um desenho de uma situação um pouco, mostrando para vocês aqui então um desenho logo após o início da corrosão filiforme acontecendo, a gente vai ter essa situação aqui, a corrosão acontecendo logo abaixo do defeito, empurrando o revestimento para cima e deixando o produto de corrosão aqui dentro, gerando já o início dessa característica de filiforme. Aqui dentro contendo água e aqui fora contendo água, a gente vai formar uma pilha de aeração diferencial, onde dentro da cavidade, lá no interior do defeito, vai ter menor concentração de oxigênio do que do lado de fora, então a região anódica vai acontecer bem abaixo do revestimento, no interior vamos dizer assim, da trinca que foi formada entre o revestimento e o metal base. Esse mecanismo de aeração diferencial, ele sempre vai acontecer na corrosão filiforme e ele vai indicar que a região interna da trinca que está sendo gerada, do descolamento que está sendo gerado entre o material base e o revestimento orgânico, vai se tornar região anódica, enquanto que a região de fora vai se tornar uma região catódica. Então a cabeça do filamento, ela é uma região anódica, ela sempre vai ser uma região anódica, e o restante aqui para trás vai ser sempre uma região catódica, principalmente o lado de fora. Essa seção em corte a gente pode observar melhor o revestimento já desplacado, então aqui existe uma camada de revestimento já desplacado. A presença de alta umidade é importante, porque tem que formar pilha, tem que ter eletrólito dentro aqui da região já desplacada. A cabeça do filamento é uma região onde está expondo o metal base que ainda não corroeu. Essa região dentro da cabeça com metal base exposto é a região mais anódica, é onde a pilha vai acontecer.
a região onde o filamento já começou a ocorrer deixou produto de corrosão. Então existe um produto de corrosão aqui, existe hidróxido, existe hematita, existe óxidos aqui, ferrugem de uma forma geral, já presentes nessa região. E aqui onde tem o metal base vai se tornar a região mais anódica em relação a todo o restante do filamento e em relação ao lado de fora do defeito. Por isso que essa corrosão ela acontece somente em revestimento orgânico, porque precisa formar pilha e precisa de uma região anódica dentro do desplacamento. Se o revestimento fosse mais rígido, se fosse um revestimento cerâmico ou um revestimento metálico, ele não conseguiria desplacar com tanta facilidade do metal base, e se desplacasse, se houvesse a formação de produto de corrosão embaixo do revestimento, empurrando o revestimento para cima, esse revestimento teria uma tendência a trincar. Com as trincas acontecendo, o oxigênio entra direto na região do defeito e não vai formar aeração diferencial, gerando uma diferença de potencial entre a cabeça e a cauda do filamento. Então ele sempre vai acontecer em revestimento orgânico, revestimento flexível, de baixa aderência, com umidade relativa alta, e em metais como magnésio, alumínio e base ferrosa e aço e ferro fundido, porque esses metais eles têm produto de corrosão bastante volumoso. Então essas três características são necessárias para a corrosão filiforme acontecer. Aqui a gente tem as reações que vão acontecendo, então tem a corrosão do ferro, a corrosão do ferro e a oxidação, a corrosão do ferro e a redução do oxigênio, depois a formação de hidróxido, a conversão desses produtos em hidróxidos, esses hidróxidos hidratados, representando aqui um volume grande e levantando o filamento. Então, basicamente é isso. É um defeito, uma origem de oxidação do material metálico, o desplacamento do filamento, desplacamento do revestimento, permitindo a entrada de água dentro do defeito. Com isso, forma-se uma cavidade com aeração diferencial, gerando uma região anódica sempre na cabeça do filamento. E com isso, pela própria característica do revestimento orgânico, pela forma com que ele se desplaca, toda vez que a gente tiver um material volumoso empurrando o revestimento aqui para cima, a tendência é sempre ele desplacar a ponta e deixar uma região anódica exposta nessa região. Então, por isso que ele vai sempre ter uma tendência aleatória de crescimento, gerando aqui um crescimento do filamento em comprimento com baixo crescimento na lateral do filamento. O mecanismo de geração diferencial, pela formação desse tipo de perfil, vai gerar sempre na extremidade aqui a região anódica, propiciando um crescimento em comprimento e não propiciando um crescimento lateralmente falando. Como eu comentei com vocês, né, a maioria dos metais que apresentam esse tipo de revestimento, esse tipo de corrosão, são materiais que apresentam um produto de corrosão muito volumoso, como os aços baixo carbono, aços ligados, ferro fundido, alumínio, magnésio e zinco. E existem normas específicas para medir esse tipo de comportamento. Uma delas é a STM D2803, que mostra aqui o teste padrão, né, condições padrões de ensaio para medir a resistência de revestimentos orgânicos à corrosão filiforme. Esse tipo de norma prevê o ensaio em câmaras de alta umidade, a mais utilizada, essa norma especificamente fala da câmara de névoa salina, utilizando placas do metal com o revestimento orgânico aplicado e com um defeito no revestimento orgânico, porque somente a partir do defeito é que a corrosão filiforme se propaga. Esse defeito é feito com estilete, com uma lâmina afiada, é feito um X no revestimento. Então aqui a gente tem uma tinta epóxi exposta durante 65 dias ao teste de névoa salina, e vocês podem observar que o defeito apresenta corrosão, né? A gente tem o perfil aqui do revestimento e do metal base. O defeito ele é o suficientemente grande para poder atingir o metal base. Então esse aqui seria o perfil do defeito que é gerado, ele tem que atingir o metal base. São feitas algumas inspeções antes de colocar o material para fazer o ensaio, para garantir que o metal base está exposto. E o que se mede é a resistência que o revestimento tem de bloquear ou de impedir
ou de dificultar a corrosão filiforme de acontecer. Esse tipo de revestimento epóxi ele é um tipo de revestimento polimérico e a tinta epóxi ela é uma tinta mais rígida. Ela tem pouca tendência a propagar a corrosão filiforme e vocês podem observar nessas imagens que não houve aquela característica dos filamentos que a gente observou aqui nos slides anteriores, né? A gente não consegue observar esse tipo de característica naquela foto, mostrando que esse revestimento aqui ele foi resistente à corrosão filiforme. Obviamente que onde aconteceu o defeito, o metal base está exposto, vai ter um processo corrosivo do metal base, mas o objetivo do ensaio é medir que o revestimento ele consegue barrar a corrosão filiforme. Se vocês lembrarem, antigamente geladeira, fogão, carros mais antigos, né, eu estou falando aqui década de 50, 60, os processos de pintura eles não previam esse tipo de comportamento de resistência à corrosão filiforme e era muito comum os produtos desta época apresentarem uma corrosão por baixo do revestimento, por baixo da tinta. A gente observava a tinta empolada, quando você apertava a tinta com o dedo, com uma ferramentazinha, observava que aquela região ali por baixo estava toda oxidada e a tinta estava ali já empolada para como resultado da corrosão subsuperficial, né? Hoje em dia, os processos de revestimento multistrato, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, eles preveem ali uma aplicação de fosfato e várias camadas de tintas. Geralmente, as tintas mais resistentes à corrosão que são aplicadas são tintas de base epóxi, que eu mostrei na aulas como tinta catódica ou tinta eletrolítica ou E-coat, que são aquelas tintas aplicadas por diferença de potencial, por imersão em um tanque contendo o revestimento. Essas tintas epóxi, elas são mais rígidas que as tintas convencionais, que as tintas aplicadas no passado, e elas têm uma resistência à corrosão filiforme maior. Então esse teste aqui é um teste que mostrou que esse período de exposição de 65 dias em neossalina, para esse revestimento, ele foi bem protetor para o processo de corrosão filiforme. Aqui a gente tem uma imagem, essa coloração aqui ela é somente um efeito estético na foto, para poder evidenciar os filamentos. É uma chapa pintada, dá para observar o X aqui que foi feito na chapa pintada. E a partir desse defeito tem aqui diversos canais, diversos filamentos que foram crescidos ali pelo processo de corrosão filiforme. Nesse caso aqui, ela ilustra, vocês podem observar um direcionamento preferencial dos filamentos nesse sentido. Esse ensaio ele foi simulado com o movimento da peça, onde o deslocamento do componente, simulando, por exemplo, um avião, simulando um veículo, simulando um carro com uma tinta com um defeito, onde o deslocamento propicia um acúmulo de água nesse sentido. Então você vai ter aqui, por ação da gravidade, pelo deslocamento, que vai gerar ali uma força de gravidade, a força G contrária ao movimento, ele vai empurrar a água para dentro do filamento, então ele vai ter aqui um deslocamento preferencial de água nesse sentido, gerando aqui na cabeça dos filamentos um acúmulo de água, gerando uma característica aparentemente alinhada com o movimento, mas nada mais é do que um direcionamento preferencial da água dentro do defeito. Em vez de ele ter uma propagação aleatória em todos os sentidos, ele vai ter uma propagação direcionada pela força de movimentação, pelo movimento do componente. Isso é comum de observar em veículos, de carro-trator, caminhão, ônibus, avião, ou em peças que estão em movimento como uma rotação constante, e ali vai ter uma força centrífuga que também vai orientar o direcionamento, vai orientar o crescimento do filamento de acordo com a força centrífuga. Esse slide mostra para vocês aqui as características típicas de alguns tipos de revestimento com alguns meios e o tamanho do filamento que é gerado. Então a gente tem aqui tinta acrílica, tinta epóxi, verniz sobre chapas de aço, em meio de ácido acético e em meio de NaCl. Aqui a gente tem uma taxa típica de crescimento em milímetros por dia. Então a gente tem aqui 0,33 a 0,5 milímetros por dia, uma umidade relativa do ensaio, umidade relativa alta para poder
propiciar a formação de pilha por aeração diferencial dentro do filamento, e aqui a largura do filamento. Então, verniz em meio de NaCl tem uma largura típica de 0,1 a 0,3 milímetros de largura do filamento, com uma taxa de crescimento de 0,33 a 0,5 milímetros por dia. Então, ele é um filamento muito estreito e ele cresce uma taxa de 0,33 milímetros por dia. E aqui com outras unidades americanas, né, com milhas por dia. No caso do ácido acético, ele já tem aqui uma taxa um pouco maior de crescimento, com uma espessura praticamente a mesma, né? Então a gente pode observar que a espessura dos filamentos aqui não mudam muito, o que muda é a taxa, e a tinta epóxi ela tem uma tendência a uma taxa baixa em todos os dois meios de ensaio que foram testados. No caso aqui, desculpa, ele não tem o ensaio em NaCl, tem o ensaio em ácido acético, que é mais crítico. Bom, a forma de prevenção da corrosão filiforme, se possível, trabalhar com umidade relativa mais baixa, umidade abaixo de 60%, a gente vai inibir a formação de uma pilha por aeração diferencial, e aí, não tendo pilha, vai acontecer uma corrosão por baixo do revestimento, mas sem a característica da corrosão filiforme. O metal base pode oxidar no defeito, a região danificada do revestimento pode desplacar, pode formar uma corrosão por baixo ali da tinta, porém sem a característica da corrosão filiforme, porque o mecanismo principal de crescimento do filamento é por aeração diferencial. Usar chapa zincada ou usar o revestimento de zinco antes da pintura, aqui a gente vai reduzir a taxa de corrosão do metal base, do aço, porque se tiver umidade, se tiver o defeito, se tiver a formação de pilha, a pilha que vai acontecer preferencialmente aqui é a pilha galvânica, onde o zinco vai proteger o metal ferroso. Então, nesse caso, ele vai inibir a corrosão do aço, e o produto de corrosão do zinco é menos volumoso que o produto de corrosão do aço e do ferro fundido. Então, o uso de chapa zincada reduz muito a propagação da corrosão filiforme pela proteção catódica galvânica que o zinco gera sobre uma chapa de aço. Sistemas de pintura multicamada, eles garantem uma tinta mais aderente. Se ela é mais aderente, ela vai ter uma menor tendência de desplacar. Não desplacando, não vai formar uma região com menor concentração de oxigênio, vai também inibir a pilha por aeração diferencial. Além do que, os sistemas multicamadas utilizam geralmente tintas mais rígidas, como tinta epóxi, que já tem uma resistência intrínseca maior à resistência à corrosão por intertício, né, por filiforme, desculpa. Usar metais menos susceptíveis à corrosão, como aço inox, cobre e titânio, porque se ele é menos susceptível à corrosão, o produto de corrosão vai ser menor. Se o produto de corrosão é menor, não desplaca o revestimento, não forma uma fenda, não forma uma aeração diferencial. E usar revestimento frágil, como revestimento cerâmico, que também está presente nos sistemas multicamadas. O revestimento cerâmico ou tintas mais duras, mais frágeis, vão apresentar uma tendência de trincas, e as trincas vão impedir a formação de uma pilha por aeração diferencial. Se a gente olhar aqui no slide anterior, onde tem a cabeça da propagação da corrosão filiforme, se na região da cabeça houver uma trinca e por aqui penetrar oxigênio, e o oxigênio normalizar o teor de oxigênio dissolvido aqui na cabeça da trinca, foi igual à região posterior à região inicial do defeito, não tem diferença de potencial, não tem aeração diferencial, esse mecanismo de propagação da corrosão filiforme vai ser bloqueado da mesma forma. Então, essas são as principais ações contra a corrosão filiforme. Outro tipo de corrosão que eu quero comentar com vocês na aula de hoje é a corrosão intersticial. Nós já falamos desse tipo de situação quando a gente estava explicando o mecanismo de aeração diferencial, e eu cheguei a mostrar para vocês alguns exemplos em algumas situações. Bom, corrosão intersticial, também chamada de corrosão por fresta ou por fenda, ela vai acontecer em regiões pequenas, em regiões de um espaçamento entre os dois metais, ou espaçamento entre as duas peças de material metálico,
com pequenas dimensões. Pequenas dimensões, vamos entender aí regiões abaixo de 1 milímetro ou regiões capilares, né, dimensões capilares. Isso é muito comum na sobreposição de peças, como o caso aqui de um parafuso, como a porca, como a arruela. A sobreposição da porca sobre a arruela forma ali um gap, forma uma festa, uma fenda, e nessa fenda o líquido penetra por capilaridade, permitindo ali a formação do mecanismo por aeração diferencial. Também, assim como a corrosão filiforme, o mecanismo predominante na corrosão por fresta, na corrosão intersticial, é a aeração diferencial. Aqui eu estou mostrando para vocês também a sobreposição de duas chapas de aço zincado. A sobreposição de peças também formam esses interstícios, essas fendas, essas frestas. E toda vez que eu tiver sobreposição de material metálico, presença de eletrólito, a gente vai ter a formação da pilha de aeração diferencial. Se a gente analisar a chapa de cima com a chapa de baixo, são duas peças diferentes. As duas peças estão em contato, então existe um caminho elétrico entre elas, existe uma fenda. Se entrar eletrólito na fenda, teremos um eletrólito comum em contato com os dois materiais com caminho elétrico entre eles, a presença de eletrólito e a diferença de potencial causada pela aeração diferencial. Todos os três mecanismos necessários para a formação de uma pilha, e aí a gente tem um processo corrosivo impulsionado pela aeração diferencial. Esse caso da imagem do parafuso é um aço inoxidável, em água salgada, em água do mar. Mesmo assim, vocês podem observar que a arruela aqui aconteceu uma corrosão bem intensa na região da arruela que estava em contato com a porca. E aqui a gente pode observar pela formação da ferrugem a corrosão do metal base, além da corrosão do zinco, que isso aqui é uma chapa zincada. Mesmo em presença do zinco, a aeração diferencial consumiu todo o zinco presente e gerou uma corrosão na base ferrosa. Eu vou mostrar para vocês mais algumas imagens características dessa corrosão por aeração diferencial, que isso é muito comum. A corrosão intersticial, eu diria que seria a segunda corrosão mais comum no dia a dia que a gente pode observar, além da corrosão atmosférica que a gente já falou sobre ela. Então aqui a gente tem na imagem uma escada com diversas peças soldadas e depois esse produto todo foi pintado. Mas vocês podem observar aqui na imagem que temos um pequeno defeito na região de solda, formando aqui uma trinca. Dá para a gente olhar aqui Vocês podem observar que existe uma trinca na solda, e a partir dessa trinca na solda, mesmo com a pintura que foi gerada nessa escada, essa trinca permitiu a entrada de água. De vez em quando essa escada é lavada, né? Essa escada ela fica dentro de uma edificação, mas ela sofre processos de limpeza periódicos. Esses processos de limpeza propiciam a entrada de eletrólito dentro dessa fresta, e aqui começa um processo de corrosão intersticial. Nessa outra imagem, nós temos um portão. Esse portão ele foi construído pela união de chapas, então a parte de baixo aqui vocês podem observar que tem uma viga de seção retangular, né, um tubo de metalon com seção de retangular, e a lateral do portão aqui é uma chapa dobrada e ela tem alguns pontos de solda. Nessa região aqui, onde há a sobreposição da chapa sobre o metalon, forma-se fresta, forma corrosão intersticial. Basta molhar que vai formar uma pilha de aeração diferencial dentro desse defeito, e a partir desse defeito a corrosão se propaga. O revestimento aqui ele vai sendo desplacado, à medida que ele vai sendo desplacado, vai expondo o metal base a um processo corrosivo mais intenso do que o restante do material. Vocês podem observar que toda a região exposta à tinta ainda ela protege bem o produto, mas na região de interstício a tinta não foi capaz de proteger. Aqui a gente tem dois problemas. O primeiro é que o interstício não é pintado. Esse tipo de construção ele prevê a união de chapas com solda, e a pintura ela é feita posteriormente à montagem. Então não há uma garantia de que dentro do interstício vai ter uma penetração de tinta de forma que possa proteger o interstício. Mesmo que fosse pintado antes,
As tintas elas não apresentam assim uma cobertura excepcionalmente 100% do produto. Elas vão apresentar pequenos pontos de falha, pequenos pontos de variação de espessura, mesmo sendo pintado antes com a montagem depois, a sobreposição das duas peças com a presença de eletrólito vai acontecer aqui uma probabilidade de iniciar um processo corrosivo dentro do intertício que vai danificar o defeito e vai expor o metal base. Então, mesmo em sistemas que são pintados, que as peças são pintadas à parte e montadas depois, a região de intertício é uma região crítica. E aqui vocês podem observar que a corrosão acontece no metal base e ela vai desplacando a tinta porque o produto de corrosão gerado é muito volumoso, ele consegue aqui quebrar esse revestimento. Vocês podem observar também que em outros pontos de intertícios, outros pontos de sobreposição de metal, também já inicia-se um processo de corrosão intersticial. Aqui é uma imagem de um portão com um intenso processo corrosivo atmosférico, uma corrosão generalizada, mas se vocês observarem, pontos de sobreposição de chapas, de sobreposição de peças, apresentam uma intensidade maior do processo corrosivo instalado, como é o caso aqui da região inferior desse portão, que provavelmente havia intertícios aqui que foram responsáveis por um processo mais acelerado. Nesse caso aqui é uma peça exposta na rua, tem também xixi de cachorro, xixi de animais que alteram o pH do meio e alteram a salinidade do meio, gerando essas regiões mais baixas de portão, sendo regiões bastante sensíveis aos processos corrosivos. Aqui a gente tem uma construção com utilização de material metálico como reforço, né? Isso aqui é uma edificação, fizeram aqui uma passarela e para suportar o peso da passarela fizeram um reforço metálico aqui na estrutura. O que eu quero mostrar para vocês é essa região de contato do metal com a edificação, ela apresenta já um início de corrosão intersticial. Simplesmente a sobreposição de um material metálico sobre a parede cerâmica, mesmo não sendo dois materiais metálicos envolvidos, aqui forma um intertício, a água da chuva entra por capilaridade, deixa essa região molhada por um certo tempo, né? O período de secagem aqui é mais lento porque o intertício e as forças capilares mantêm o eletrólito dentro da fenda, dentro da fresta, e uma das superfícies sendo metálicas, ela já sofre o processo de corrosão, e a gente pode observar aqui que já existe um escorrimento aqui bem acentuado, caracterizando a corrosão intersticial nessa região. Basta molhar que esse material sofre a corrosão intersticial. Essa outra imagem eu mostro para vocês que é muito comum a sobreposição de material metálico em construções. Existem aqui várias vigas, várias colunas e um material metálico por cima sendo encostado. Isso aqui é uma telha de uma garagem. Basta molhar essa região, que essa região de contato vai apresentar um processo de corrosão intersticial. Aqui também mais imagens de portão mostrando corrosão intersticial, todas as junções de chapas sem o devido cuidado vão apresentar a corrosão intersticial. Só uma curiosidade que esse portão aqui é um portão do Cefet, ele fica naquela rua lateral, eu acho que é José Dias Bicalho, esqueci o nome da rua. Ela fica naquela região lateral, é o portão que o pessoal do restaurante utiliza para o recebimento de mercadoria, abastecimento de gás para os reservatórios ali da cozinha. Aqui é o mesmo portão, né, o outro lado do portão também, vocês podem observar a corrosão intersticial acontecendo já nessa região aqui. Com um pouquinho mais de detalhe para mostrar como que esse processo é bem mais intenso dentro da fresta, dentro do intertício, por causa da pilha que é formada, do que a corrosão atmosférica do lado de fora, que aparentemente, tirando os defeitos de pintura, aparentemente a pintura está conseguindo proteger bem o material base. Esse aqui é uma corrosão atmosférica normal, né? São grades que são posicionadas só para a gente lembrar as características da corrosão atmosférica, que são bem diferenciadas em relação à corrosão intersticial. Essa imagem mostra também uma edificação com uma viga em H, uma viga em I, suportando essa passarela, uma outra viga na parte superior e um contato direto de concreto com o material metálico. Vocês podem observar que o intertício formado aqui
já apresenta um intenso processo corrosivo, enquanto que o restante da estrutura está bem protegido. É muito comum a sobreposição de concreto sobre peças de aço, sem o devido cuidado de isolamento, sem o devido cuidado de não deixar a fresta acontecer, e o processo corrosivo acontece com pouco tempo. Isso aqui é uma construção relativamente nova, mas já apresenta aqui a necessidade de uma manutenção por causa do processo corrosivo instalado. Essa imagem aqui é de um shopping aqui de Belo Horizonte, onde tem uma mesa, e essa mesa simplesmente tem a base do pé encostada no chão. Quando o chão é lavado, entra água dentro desse interstício e forma aqui um processo de corrosão. Isso é muito comum na casa da gente, quando o botijão de gás está no chão, ou um vaso de planta, ou o pé da mesa encostado no chão. Qualquer material metálico que vocês deixarem encostado no chão molhado, por exemplo, uma tampinha de cerveja, uma tampinha metálica, sem o revestimento ali, se a gente lixar a tampinha, molhar ela e deixar ela em contato com uma superfície lisa, vai formar um interstício, vai ter uma água presa dentro desse interstício por um certo tempo, vai acontecer um mecanismo de aeração diferencial, o oxigênio que vai entrar pelo lado de fora vai manter a borda dessa peça com mais oxigênio e lá no centro com menor teor de oxigênio. Começa a formar uma pilha de aeração diferencial e vai ter um processo corrosivo instalado nesse interstício. Qualquer material metálico encostado no chão que tiver contato com umidade, com água, vai apresentar essa característica, vai deixar o chão todo cheio de ferrugem. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas instalações de tubulações, né? Esse aqui são tubulações para transporte de água. Esse tipo de união de tubulações que utiliza essa peça redonda aqui em volta do tubo, isso aqui é chamado de flange. Tem o tubo, na borda do tubo é rosqueado uma flange ou soldada uma flange, que é esse disco que é colocado aqui no tubo. No outro tubo também tem outro disco e esses dois tubos são unidos por essas duas flanges. Nesse caso aqui é uma união por flange aparafusada. Nesse caso, eu quero mostrar para vocês o contrário do interstício, né? Aqui a gente pode observar, existe um espaçamento bem grande entre as duas flanges, não permitindo o acúmulo de água. Então aqui quando chover, quando molhar, a água cai dentro desse espaçamento, só que esse espaçamento é muito grande, são vários milímetros aqui de espaçamento e a água sai, não ficando acumulada aqui dentro. Então esse tipo de montagem prevê a montagem das tubulações por flange e prevê o espaçamento entre as flanges para não ter o processo de corrosão intersticial. Por outro lado, os parafusos, a cabeça do parafuso, a porca que está sendo utilizada no parafuso, ela está encostada diretamente na flange, então na cabeça do parafuso e na porca com a flange vai ter corrosão intersticial, entre as duas flanges não vai ter corrosão artificial porque ela já está prevendo aqui um espaçamento grande. É uma alternativa bem interessante para prever a corrosão intersticial, é aumentar o espaçamento entre os dois materiais. Vocês podem observar aqui, existem vários pontos de conexão entre tubulações. Essa aqui é uma flange que tem uma solda, a flange é soldada no tubo. Aqui o tubo com uma rosca, a flange é rosqueada no tubo, mas o processo de união aqui prevê esse espaçamento entre eles. Um ponto falho é a fresta causada aqui na cabeça e na porca em contato direto com a flange, que é um ponto falho desse projeto. Aqui mostrando para vocês que todas as flanges que foram utilizadas prevêem um espaçamento aqui de alguns milímetros, impedindo o acúmulo de água. E aqui o detalhe que o parafuso está em contato direto com a flange. Vocês podem observar que já existe um processo corrosivo um pouco mais intenso nessa região. Mesmo as peças sendo inicialmente pintadas, essa é uma região falha. Isso aqui é uma estrutura, uma coluna de uma edificação pela união de dois tubos em U. Esses dois tubos em U são soldados para formar um tubo quadrado, porém a solda aqui ela é pontual e ela apresenta já um início de corrosão intersticial. Se vocês observarem a união a sobreposição entre as duas chapas aqui apresenta um interstício e a própria solda apresenta defeitos, permitindo aqui a presença de frestas. O ideal seria soldar a tubulação inteira, ou as duas peças inteiramente de cima e embaixo, gerando aqui um cordão contínuo para não ter a presença de frestas de forma nenhuma. Ou a utilização de uma massa polimérica, pode usar um adesivo
ou uma borracha ou um silicone aqui tampando toda essa região, impedindo a ocorrência de frestas. Bom, voltando aqui então para nossa apresentação, né, o mecanismo, como eu já comentei com vocês, é a formação de uma pilha por aeração diferencial. Esse mecanismo já foi bem explicado quando a gente falou sobre pilhas de aeração diferencial. Sugiro que, se vocês tiverem alguma dúvida, voltar nos vídeos, voltar no material de aula das pilhas e dar uma relembrada no mecanismo de aeração diferencial. Esse é o mecanismo predominante na corrosão intersticial. Essa foi uma imagem que eu usei para ilustrar esse mecanismo. Após o início do processo corrosivo, o teor de oxigênio na região interior da fresta é menor que do lado de fora. Aqui forma-se uma região anódica em relação ao lado de fora, que é a região catódica. E a diferença de potencial aqui é a força eletromotriz para o processo de corrosão, gerando uma dissolução anódica do interior da fresta. Existem vários ensaios que simulam a presença de fresta, que simulam esse tipo de corrosão, para a gente poder conhecer o comportamento dos materiais. E eles se baseiam sempre na sobreposição dos materiais e do monitoramento da taxa de corrosão, no monitoramento ali dos potenciais envolvidos nesse tipo de ensaio. É importante a gente utilizar as normas para poder realizar esses ensaios, porque elas já trazem ali situações controladas, situações padronizadas. Essa STM G78, ela traz aqui os testes de procedimentos padrões para corrosão por intersticial, corrosão por fresta, de ligas de base de ferro e de níquel para aço inox em meio clorido, em meio de NaCl. Então a gente tem aqui uma água salgada, uma água contendo NaCl, e esse teste, essa norma prevê as condições padrão para se realizar um ensaio de corrosão intersticial. As melhores formas de prevenção contra a corrosão intersticial, elas se baseiam principalmente no projeto do componente, onde a gente ainda não tem o processo instalado e onde a gente ainda tem liberdade para criar algumas condições de construção, algumas boas práticas de construção que podem ajudar o produto a ser mais resistente. A principal delas é evitar sempre a presença de fresta. Toda sobreposição de material metálico ou um material metálico encostado com outro material, se tiver presença de eletrólito, a capilaridade, a força capilar existente na superfície vai puxar esse eletrólito para dentro da fresta e vai começar o processo de aeração diferencial. Então é sempre recomendado que toda a fresta seja isolada, toda a região de fresta possa ter um cordão de solda ou uma massa polimérica ou um adesivo, de forma a evitar sempre a entrada do eletrólito, ou que elimine a fresta aumentando a dimensão. Se a gente tiver uma dimensão de alguns milímetros, já não é considerado mais um interstício, e mesmo que o eletrólito entre, ele vai sair com muita facilidade. Então, o processo de combate à corrosão intersticial é combater o interstício, é evitar a presença de interstício de pequenas dimensões, para evitar a formação de um capilar, para evitar a entrada de eletrólito e evitar a aeração diferencial. Não adianta pintar, não adianta colocar revestimentos, porque a força eletromotriz da pilha por aeração diferencial é muito forte. Em algum momento esse revestimento vai falhar e essa estrutura vai acabar falhando por corrosão. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês por hoje. Fiquem bem, vejo vocês na próxima aula.